botar lá um Jesus, um homossexual vestido de Jesus, para querer escarnecear, zombar o nosso Jesus. Olha, é revoltante. Mas Jesus disse assim, calma, isso aí é para que se cumpra, os últimos dias está chegando. É cantora que muito crente canta lá, Daniela Mercury, dizendo que Jesus é homossexual, usando outros termos. Sabe o que é isso? É falta de temor. E as pessoas rindo, batendo palma. A Netflix, que muitas vezes, não está errado, você quer ver um filme, mas botando lá um filme, escarnecendo de Jesus, botando Jesus lá, tendo caso com prostituta, meu irmão. Isso vai contra a nossa fé. Isso é escarnecendo de Deus. Mas porque está chegando nos últimos dias. Só que essa falta de temor está começando a entrar pelas portas da igreja. Hoje Jesus virou chacota, o pessoal faz piadinha com o nome de Jesus, as pessoas ficam imitando o Espírito Santo. Meu irmão, aquele que pecar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não tem perdão, meu irmão. E as pessoas brincam ali com o dom de línguas, meu irmão. Não brinca com as coisas santas. Tem tanta coisa para a gente brincar, brinca sobre futebol, brinca sobre o que você quiser, mas não brinque com as coisas de Deus, que Deus não é um coleguinha, que ele, eu estou brincando, eu tenho intimidade com Deus. Intimidade para brincar, Deus não se brinca, meu. E quando você ligar a internet, tiver piadinha com as coisas espirituais, desliga, troca. Quando alguém começar a fazer piada com as coisas de Deus, tira, não dá risada não, que se você está rindo, você está participando daquilo tudo. Deus é muito sério, as coisas de Deus são muito sérias, meu irmão. Então, nós temos que ter temor. E quando entrarmos por essa porta, temos que entrar com reverência. Não podemos entrar de qualquer maneira. Quando chegarmos para pregar nesse altar, no púlpito, não pode subir aqui de qualquer maneira. Diante de Deus, nós não podemos chegar de qualquer maneira. Temos que purificar primeiramente os nossos corações. Aí você fala assim, falta de temor também. Hoje nós vemos tanta gente falando mal da igreja, gente. Pastor fala mal da igreja, o pastor que fica aborrecido. Deus fica aborrecido. Sabe por quê? A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Fala mal da igreja, está falando mal da noiva. Alguém aqui já teve, né? Aqui um monte de gente casou, você tinha a sua noiva. Qualquer um chegava lá e falava mal da sua noiva, você... um bocó, desculpa. E se for homem de verdade, diz que é isso, respeita a minha noiva. Respeita a minha noiva. Pode falar do jeito que você quiser, com quem você quiser. Com a minha noiva, não. A minha noiva respeita. O Senhor Jesus fala a mesma coisa. A minha noiva respeita. E aquele que fala mal da igreja está falando mal do próprio Deus. Como, pastor, de onde você tirou isso? Um dia o Senhor se apareceu para Saulo e disse: Saulo, por que me persegues? Ele deve pensar: eu nunca te persegui, Deus, eu sempre fui um religioso. Sabe por que o Senhor está falando? Porque ele perseguia a igreja. Então aquele que fala mal da igreja, aquele que persegue a igreja, está perseguindo o próprio Deus. Aquele que fala mal da igreja é porque não tem temor no coração, meu irmão. Porque a igreja não é de pastor. A igreja é a noiva do Senhor. Nós somos noiva do Senhor. Aí, às vezes você fala assim: eu sou noiva de Jesus. Pastor, você é noiva de Jesus? Nós. Lembra quando nós falamos sobre o corpo de Cristo? Nós somos corpo de Cristo? Não, nós somos membros do corpo. Nós não somos corpo, nós somos membros do corpo. Nós não somos noiva, nós fazemos parte da igreja que é a noiva. Tanto é que se nós nos afastarmos do caminho, nós deixamos de fazer parte da noiva. Então, a noiva de Cristo não sou eu. A noiva de Cristo somos nós. Todos nós somos noiva de Cristo. Quando Jesus voltar, ele não vai vir assim, hoje eu vou descer, eu vou arrebatar só a Malu. Ela é minha noiva. É isso que o Senhor Jesus vai fazer? Quando ele vier arrebatar, ele vai arrebatar toda a igreja. Eu vou bem buscar, vou tentar explicar um pouquinho.
Em primeiro lugar, vou citar alguns casamentos. O casamento que nós conhecemos é o casamento romano-cristão. É o casamento romano-cristão. É para simbolizar a volta de Jesus, tá? Todo casamento é para simbolizar a volta de Jesus, tá? Só que no casamento romano, porque o nosso casamento evangélico veio da Igreja Católica, é igualzinho. Como é o casamento romano-cristão? Entra o noivo, despercebidamente, não chama nenhuma atenção, só cumprimenta o pessoal, às vezes ninguém nem percebe que o noivo está ali, já viu? O noivo fica lá na frente, ninguém percebe. Quem percebe o noivo? Gente, o noivo pode botar a melhor roupa. A roupa do noivo é igual do padrinho, porque não tem tanta diferença, tá? Aí, daqui a pouquinho, quando vai entrar a noiva, toda adornada, aí ela vem com seu pai, chega aqui na frente e entrega para o noivo. Assim é a igreja, é o casamento católico, romano, cristão. E o do evangélico também é assim, tá? Alguém já foi no casamento judeu aqui? Levanta a mão. A Derilene e eu. Tem mais alguém? Sabe como é o casamento cristão, judeu, cristão? A noiva entra e fica aqui na frente. Todo mundo já viu, a noiva chegou, é a primeira a chegar, fica esperando. Eu não estou dizendo que tem que ser assim o seu casamento, porque a noiva gosta de... Estou falando porque assim, para simbolizar a volta de Jesus mesmo. A noiva fica aqui com seu pai e todo mundo na expectativa de quem? Do noivo. Aí daqui a pouquinho vem o noivo. Quando entra o noivo, todo mundo fica de pé. Aí o noivo para na metade do caminho, aí o pai pega a noiva, leva até o noivo, aí a noiva recebe o noivo. E ela vai rodando por volta do noivo. Como se tivesse o quê? Recebendo. Quem é o foco principal? O noivo. Estou dizendo que o seu casamento tem uns que vão casar aqui que tem que ser assim, não. Estou dizendo só para você simbolizar. Mas o casamento judeu simboliza muito o que vai acontecer. A noiva de branco, por quê? A Bíblia diz que a noiva tem que estar o quê? Se purificando, com as vestes brancas, com as vestes limpas. E eu vou dar um exemplo agora do que acontece desde o início, rapidamente. Dentro do judaísmo, quando a moça faz 12, mais ou menos na faixa de 12 anos, ela já é prometida, tá? Quem escolhe são os pais, mas é prometida. Então, com 12 anos, ela é prometida. Então, aí vem o noivo, e ali o noivo, eles fazem o quê? Um compromisso, ele paga um dote. Depois que ele paga o dote, ela já está prometida. Ela não pode desistir mais ali. Ela tem que se preparar, ela tem que se manter virgem, manter as vestes limpas, né? E o noivo sai, e sai para quê? Para preparar a casa. Então, na época, ele deve ser o noivo. Então, o pai vai ajudar tudo, ele sai, ele vai preparar o lugar onde eles vão morar. Depois que o lugar onde vão morar está preparado, o que o noivo faz? Ele volta, pega a noiva, se casa e fica para sempre. Pastor, mas quem que tem isso a ver com a volta de Jesus? Meu irmão, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós estamos assumindo um compromisso. Na época não era de noivado, chamava desposada. A partir daquele momento, quando nós aceitamos Jesus, nós temos um compromisso com Jesus. Aí você fala assim, mas lá naquela época era pago um dote pelo noivo. Qual é esse dote na nossa vida espiritual? O preço que foi pago no Calvário. E depois que era pago o dote, o noivo só voltava para pegar a noiva depois que estivesse em casa. Quer casar? Quer casa? Quer casar? Quer casa, não é isso, mais ou menos? Isso, olha de tarde. Então o noivo ia lá, preparar onde iam morar e depois voltava. Senhor Jesus, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar e volto para buscar a minha noiva e viverei com ela para sempre. Então, nós como igreja, o que nós temos que fazer? Primeiro, o que nós temos que fazer? Eu estou terminando. Verdadeiramente ter compromisso com Deus. Somos noiva de Cristo? Meu irmão, compromisso não começa no casamento. Compromisso começa. A pessoa fica noiva e diz assim, estou só noiva, não tenho compromisso com ninguém, com nada, não. Quando você põe uma aliança, quando você fica noiva, você põe a aliança no dedo, né? Você põe a aliança no outro dedo. Mas já é uma aliança de compromisso. Então, meu irmão, não tem como nós servirmos ao Senhor sem ter compromisso com Jesus. Não tem. Tem gente que já diz, pastor, eu vou ficar na igreja, mas não quero muito compromisso, não me põe para fazer nada, não quero nada, deixa eu quietinho na minha, deixa eu viver. Não, gente, eu tenho que ter compromisso. Compromisso com o noivo. Eu sou noiva, nós somos noiva. A igreja tem que ter compromisso. Nosso compromisso não é com o homem, nosso compromisso principal é com Deus. Outra coisa, a noiva naquele período, ela ficava se preparando. A noiva fica se preparando, meu irmão. E como você se prepara? Você se preparou, a noiva. O que é principal da noiva para o casamento? O que ela mais fica preocupada para o casamento? Tem a festa? Tem, mas é o vestido. O vestido tem que ser o mais lindo do mundo. Pensa naquele vestido, é assim que Deus quer, aquele vestido top, é o que Deus quer. Eu já citei um exemplo aqui. Uma noiva, vamos dizer, nós vamos fazer um casamento aqui na igreja. Não está marcando nenhum casamento aqui não. Já tem casamento marcado, mas não vai ser aqui na igreja não. Vai ter um casamento aqui na igreja. Aí o carro parou aqui em frente à porta da igreja, Fernando. Para aquele carro bonitão, né? Porque para casamento o pessoal põe aqueles carros bonitos, né? Até lugar. Para o carro bonitão. Quando a noiva vai sair do carro, vem um outro carro assim, passa por cima da lama, a lama vem toda no vestido da noiva. Você acha que a noiva vai falar assim? Eu quero é casar. Sabe o que ela vai falar? Assim eu não caso. Essa lama aqui, disfarça, pega o véu, joga. Não. E se a lama for no cabelo, tudo? Meu Deus do céu. Bom, a nossa veste espiritual pode até sujar. Temos que manter elas brancas. E como, pastor, e como eu mantenho minhas vestes brancas, pastor? Irmão, é tão simples. Primeiro lugar, filhinhos, eu peço a vocês que não pequeis. Mas se pecar, quem é que consegue viver sem pecar? Sem pecado nenhum. Se consegue, meu irmão, arrebata logo Deus. Todos nós pecamos. Aí então, filhinho, peço que não pequeis, mas se pecares, perdão a Deus. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar de toda injustiça. Então, como nós mantemos as nossas vestes brancas, pedimos perdão. Eu acho muito bonito na oração da irmã Cleusa, que sempre que ela vai começar a orar, ela começa, sabe como? Senhor, perdoa pelos meus pecados. Ela não começa, eu começo de outra maneira, a pastora começa de outra maneira, minha mãe começa às vezes de outra maneira, outras pessoas. Mas eu já notei que a irmã Cleusa, toda vez que ela vai começar uma oração, ela fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Quem está mais certo? Eu, os outros? Mais certo é isso, meu irmão. Toda vez que nós formos, o exemplo de você errou, pode estar na rua. Sentiu que sujou a veste? Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Olha, quando eu preciso chegar em casa, preciso ficar de joelho para pedir perdão a Deus. Não, meu irmão, onde você estiver, peça perdão ao Senhor. Você pode estar em qualquer lugar, peça perdão ao Senhor. E a Bíblia diz que Ele purifica as suas vestes. E por último, agora para terminar, compromisso, preparação. E por último,
que tem que ter no coração da igreja? Expectativa. Se você perguntar, pastor, você quer morrer? Não. Perguntar para os irmãos também vão dizer não, gente. Mas se você me perguntar, pastor, você quer que Jesus volte amanhã ou hoje? Quero. A noiva, ela fica na expectativa do dia do casamento. O noivo também. E a igreja tem que ter essa expectativa. Como diz Apocalipse 22, 20, amém, vem Senhor Jesus, Maranata, ó vem Senhor Jesus, meu irmão. Meu irmão, antigamente o que eu mais ouvia os cristãos dizendo, Jesus, volta logo, eu estou ansiando pela tua volta, porque eu quero morar no céu, eu quero fazer parte do coral celestial. No coral eu quero, onde vai? O coral é mesmo nesse coral nosso, nós podemos até fazer um coral esse ano. Não é esse coral aqui, vamos juntar os irmãos aqui, vamos fazer um coral aqui. Não é esse coral, é o coral lá na glória, meu irmão. E só vai ter esse coral quando nós chegarmos no céu. Então nós temos que almejar. Maranata. Já viram até algumas igrejas, né? Chamada Maranata. Sabe o que significa Maranata? Volta, Senhor Jesus. Ó, vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor Jesus. Esse mundo está difícil, meu irmão? Volta logo. Não é querer morte, não. Porque é errado o cristão querer a morte. Sabia que é errado? Ah, mas o apóstolo Paulo disse, para mim o viver a Cristo, morrer é lucro. Mas em momento nenhum ele disse, eu quero a morte. O único que nós encontramos na Bíblia que desejou a morte, não estava dentro da vontade de Deus, e foi Elias. Não teve mais ninguém na Bíblia que chegou e disse assim, Senhor, eu quero morrer, tira a minha vida, quero morrer. Paulo não, Paulo diz assim, ó, eu estou vivo. Eu já fui arrebatado ao terceiro céu. Eu já vi que é bom demais lá. Então, para mim, o viver é Cristo. Se eu estiver aqui, é bom demais. Estou vivendo para Jesus, pregando de Jesus. Estou sofrendo por Jesus. Mas se eu morrer, é lucro. Então, meu irmão, se vier sentimento de querer a morte, isso é do diabo. Porque Deus quer que você queira a vida. Guarde isso. Tá? Porque nós não nascemos para querer a morte. Deus nos criou com sentimento de querer viver. Guarde isso. Sentimento de querer morrer não é de Deus. Vamos ficar de pé. Que o Espírito Santo tenha falado no teu coração. Um dia esse coral, o pastor Marcos disse assim, pastor, eu parei uns louvores sobre a volta de Jesus, mas na hora não entrou no computador. O louvor foi tudo a ver com a palavra. Santificação, coral celestial, tudo a ver com o céu, meu irmão. Põe a mão no seu coração, como eu ponho no meu também. Todos nós estejamos preparados. Não sabemos quanto tempo. Ah, pastor, você acha que nós estamos na geração do arrebatamento? Eu acho. Mas você afirma isso? Eu não afirmo nada, porque o Senhor disse que nem os anjos sabem, quanto mais eu. Mas não é porque Jesus vai voltar, pode voltar amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 50 anos, que eu tenho que agir diferente, eu tenho que estar sempre preparado. Os discípulos, eles não sabiam, quando Jesus falava da vinda, os discípulos, quando vai chegar esse dia? Eles imaginavam que seria até na época deles. Mas o que o Senhor dizia para os discípulos, está próximo. Imagine para nós. Para os discípulos eles diziam, vigiai porque está próximo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço nessa noite, Pai, por cada servo teu que está aqui. Pai, nós temos um compromisso individual, a salvação é individual, Pai. Eu não posso salvar minha família, eu posso orar por ela, eu posso falar para ela. Quando eu for arrebatado, vai ser eu. Não tem como eu preparar o meu próximo, mas tem como eu preparar o meu coração, Pai. Cada vida aqui, Senhor. Queremos estar preparados, Pai, para aquele grande dia, Pai. Tua palavra diz que será glorioso, Senhor, depois que a trombeta tocar, Senhor.
O Senhor vai vir sobre as nuvens com poder e glória, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, se tem alguma coisa que está nos atrapalhando, Senhor, atrapalhando a cada um aqui, Senhor, de estar na Tua presença, de estar preparado para a Tua vinda, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando nessa noite, Senhor. Trabalhe em nossos corações, Senhor. Tire de nós, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada, Pai. Porque o inimigo quer atrapalhar, Senhor. O inimigo é o único que não quer que os teus servos, que cada um aqui, que nós sejamos salvos, Senhor. O inimigo não quer, porque ele já está, Senhor. Ele está sentenciado ao inferno, Senhor. Ele não tem mais chance de ir para o céu. Ele não tem como voltar, Senhor, para dar onde ele veio. Oh, Pai, por isso ele quer impedir, mas ele é derrotado em nome de Jesus, Pai. E nós que estamos aqui somos cidadãos dos céus, é assim que a Tua palavra nos identifica, Pai. Então que cada um aqui viva como cidadão dos céus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.